Fonseca, eu sou psicóloga clínica, formada em saúde mental, sou especialista nessa área e também na área de ebiatria, onde eu sou mestre. É que a discordância e a concordância entre os pais, entre os responsáveis, é super comum e é natural, é saudável, porque são pessoas com cabeças diferentes, são pessoas que foram criadas, em ambientes diferentes e a tendência é que a gente carregue com a gente para a criação dos nossos filhos também um pouco da criação que a gente teve com os nossos pais. Então isso é um ponto que é favorável. Agora a gente tem que parar para refletir quando isso acontece de forma negativa. E como é que isso vai acontecer de forma negativa? Quando essa discordância, ela passa a ser um conflito familiar. Então, quando esse pai e essa mãe, eles não dialogam, quando eles não se sentem à vontade para entrar em acordo, quando eles não conseguem fazer isso acaba trazendo algumas repercussões no desenvolvimento e na construção, na criação dos filhos, sejam eles adolescentes ou crianças. E aí a gente tem que ter muito cuidado também com isso. Porque quando você desautoriza, a criança ou o adolescente ele fica confuso diante daquilo. E aí ele passa a não respeitar aquelas figuras. É importante, então, que os pais eles tenham esse momento de diálogo, para que quando eles tragam para o filho algum posicionamento, eles tragam de forma mais inteira, mais firme, no sentido, e quando eu falo firme, não é autoritário, É firme com amorosidade, que eu digo. É aquele firme e seguro do que eu vou passar para o meu filho, para que ele possa, de fato, entender que existem pontos de vista diferentes e que quando ele se deparar com as outras pessoas no mundo, ele vai também encontrar pontos de vista diferentes, mas que a gente pode dialogar e entrar em um acordo ou até criar uma nova possibilidade, uma nova estratégia para lidar com aquela situação. Dependendo da relação que você tem com o seu filho, eu acho que você pode chegar e dizer, olha, nessa situação eu concordo nisso, discordo naquilo, e seu pai concorda e discorda nisso, naquilo. Mas a gente decidiu junto que para você talvez seja melhor a gente se posicionar desse jeito. Ou então, se os pais ainda estão nesse momento de se afinar mais, de tentar conseguir essa mediação entre eles, aí eles precisam conversar. O importante é em outro lugar e trazer já a solução para o filho. O importante é que o filho não fique confuso diante daquilo, Porque aí isso vai trazer uma série de questões. Quando o filho ele presencia essa questão do o papai diz que pode, a mamãe já diz que não, e aí entra essa questão da desautorização, ele fica confuso e esse conflito pode gerar o sentimento de culpa, pode gerar o sentimento de tristeza, o medo de separação dos pais, pode inclusive gerar o medo de agressão física entre os pais ou dele também ter medo de ser agredido pelos pais. E aí é nisso que a gente precisa estar atento. O diálogo ele é sempre muito importante. Isso pode trazer consequências sociais, dificuldade de relacionar, dificuldade nessa questão das habilidades, se relacionar com os outros. No futuro, quando eles forem pais também, eles vão estar reproduzindo isso, porque é muito mais o exemplo, o espelho do que a fala. E aí também isso pode trazer consequências na questão do estudo, do desenvolvimento dele, A gente vê que tem alguns casos nas escolas que as crianças acabam trazendo isso também para dificuldade de concentração, de aprendizagem, justamente porque estão mexidos, Emocionalmente não estão bem. Então essas são algumas consequências que podem gerar também alguns casos de ansiedade, Dependendo do nível de conflitos dentro de casa, ansiedade, depressão, e aí vai depender de como cada criança ou cada adolescente internaliza aquilo. Quando o pai e a mãe percebem que eles não estão dando conta de juntos dialogar e de juntos conseguir entrar em consenso em relação a esse cuidado, a essa educação do filho, é importante que eles peçam ajuda, auxílio de um profissional. E aí entra o psicólogo para poder auxiliar nesse sentido. Eles podem fazer uma terapia de casal, ou a gente pode fazer também, enquanto profissionais da psicologia, a psicoeducação. A gente pode trazer algumas informações que podem auxiliá-los nesse processo de construção da educação dos filhos. Normalmente, quando os pais eles têm essas questões de educação do filho, de conflito nessa área, às vezes eles também têm dificuldades e conflitos em outras áreas que também precisam ser cuidadas. Desde a época da gestação até a época da adolescência, início de fase adulta, tem grupos que auxiliam esse processo de desenvolvimento da criança e do adolescente e que dão esse suporte para os pais. Porque a gente não nasce sabendo ser pai, sabendo ser mãe, não é verdade?
Então a gente vai nesse processo de aprendizagem e a gente vai falhar em alguns momentos. Mas é importante que quando a gente falhe, que aí eu falo falhar no sentido de, eita, eu fiz isso, mas gostaria de fazer diferente, a gente reflita sobre isso e se permita fazer diferente. Às vezes a gente precisa olhar para o filho e dizer, poxa filho, desculpa, não era da forma que eu queria agir, mas eu prometo que a partir de hoje eu vou tentar ser melhor. Vai poder pedir desculpa também. Então é como eu te falei, é mais o exemplo do que a fala. Quando você traz isso para a vida do seu filho ou da sua filha, você consegue fazer com que ele consiga aprender e vivenciar isso mais na frente de forma muito mais natural. Então, é importante que os pais se sintam à vontade, inclusive para se posicionar e trazer experiências de vida deles. Experiências de vida que eles tiveram, claro que com cautela. Mas, por exemplo, hoje eu percebo na clínica que algumas crianças e adolescentes têm dificuldade de lidar com a frustração, têm dificuldade de lidar com a tristeza, porque é como se hoje a gente tivesse que ser alegre o tempo todo, né? Mas é importante que os pais em algum momento cheguem e falem, olha filho, eu também já me senti assim como você está se sentindo agora. Quando eu tinha sua idade, eu acabava vivenciando dessa forma. E trazendo exemplos, o filho vai entendendo que não só é com ele que acontece isso, que com os pais também aconteceu. E vai tentando ver que outras possibilidades ele tem para poder ir vivenciando essas experiências. A linguagem, né? A proximidade eu acho que tem que ser sempre de forma muito próxima e tentar trazer isso de uma forma bem tranquila. Mas desde muito pequenininho você já pode dialogar com a sua criança em casa e explicar para ela porque ela entende sim. Aquela história de que ele tá ali brincando, não tá escutando nada, vamos conversar aqui a conversa de adulto. Ele tá escutando sim, ele tá entendendo tudo. E aí a gente tem que ter esse cuidado, conversa de adulto tem que ser com adulto. E conversa de criança, baixa, olha no olho, na altura dos olhos, fala, tenta entender. Às vezes a criança, ela acaba trazendo muito mais para a emoção. Então ela não sabe dizer que tá triste ainda, ela não sabe dizer o que tá sentindo, ela vai fazer birra, ela vai chorar, vai espernear. É a forma que ela tem para falar sobre isso. Mas aí você baixa, vai na altura dela, olha no olho e diz, olha, se você continuar assim, eu não vou entender o que você está falando comigo. Me explica onde é que está doendo, o que é que está acontecendo, o que te chateou. E tentar trazer aquilo para a linguagem, porque a partir daí a criança vai entendendo que ela pode se expressar e falar sobre o que ela sente. E com o adolescente, aí já é uma coisa diferente, né? A fala já é diferente, é uma linguagem mais aproximada no sentido da fala, não é aquela linguagem mais de criança. Mas a adolescência é uma fase que já por si só é difícil, pela questão dos hormônios, pela questão da fase de desenvolvimento. É uma fase onde eles estão começando a se identificar com as figuras externas. Então, às vezes, eles não se identificam muito com os pais, mas porque eles estão nesse processo de organizar a personalidade, de ver do que eles gostam, do que eles não gostam. Então, com o adolescente, eu acho que pode trazer para mais perto, pode se sentar no sofá, pode dialogar ali, dizer que, olha, eu estou tentando entrar em contato com você, estou tentando conversar com você porque eu te amo. Fala pro filho que ama, fala pro filho que fez essa escolha porque tem medo, ou então porque tem cuidado com ele. É importante, porque a criança e o adolescente, ele tem muita empatia. A gente vai perdendo isso aos pouquinhos, mas eles têm muita empatia sobre o sentimento. Então, se você fala, olha, eu me preocupo muito com você, eu te amo muito, eu não quero que nada de mal aconteça contigo. Então, de que forma a gente pode... E aí vocês podem tentar fazer acordos. O adolescente, a gente tem muita questão dos acordos. Uma mensagem final para os pais do Educo, você papai, você mamãe de adolescentes e crianças. Sintam-se tranquilos, pensem quando vocês eram crianças, quando vocês eram adolescentes. Como é que vocês gostariam de ser abordados? Como é que vocês se sentiriam se o pai ou a mãe de vocês falassem isso? Se coloquem no lugar dos seus filhos, porque eu acho que quando a gente se coloca no lugar, a gente consegue fazer uma intervenção, uma pontuação com os nossos filhos de forma muito mais acertada.